A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todo mundo. E aí, gente, tudo bem? Estamos nós aqui para mais um vídeo de sábado do canal Inspire-se. E muito feliz porque eu tenho certeza absoluta que do vídeo de terça para hoje, quem assistiu o vídeo de terça se encheu mais ainda da graça e do amor de Jesus Cristo e vai ver o vídeo de hoje, ouvir as palavras que vão ser ditas aqui e vão entender e vão pedir ao Espírito Santo discernimento, porque não é o meu falar, mas é você pedir o discernimento para o Espírito Santo, porque eu tenho alertado a todos assim. Quando se fala do Consolador, Jesus Cristo deixou bem claro que o Consolador, o Espírito Santo, ele estaria aqui para continuar ensinando aquilo que Jesus começou a nos ensinar. Então, é muito simples. Ora no seu lugar secreto, pede para o Espírito Santo abrir a sua mente, abrir os seus olhos, abrir o seu coração, para que você entenda exatamente o que a palavra, o Evangelho de Jesus Cristo fala. E eu acho muito interessante que Paulo, quando ele fala do Evangelho, ele é bem claro em dizer que não é por força humana, não é por ensinamento humano, mas sim pela palavra do Evangelho verdadeiro que foi ensinado a ele através de Jesus Cristo. Amém? Então sejamos inteligentes de entender que pedir para o Espírito Santo discernimento é o que precisamos. Os olhos vão se abrir, as vendas vão cair e nós vamos ver aquilo que é verdadeiro. Porque o Evangelho de Jesus Cristo é muito simples, gente. É muito simples. Viver para Jesus é assim, é humildade. Humildade. Amém? E hoje eu quero trazer uma palavra que está em 2 Timóteo, no capítulo 3. Eu vou ler do versículo 1 ao 5. Então anota aí. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 ao 5. Amém? Aqui tem um subtítulo na minha Bíblia. Desculpa, eu dei uma pausa porque eu vou falar aqui. A extrema corrupção dos últimos dias. Aí eu vou ler. Você acompanha a sua Bíblia aí. E depois você releia. Peça para o Espírito Santo que eu te falei, discernimento. Amém? Sabe, porém, que nos últimos dias haverá tempos difíceis. Pois os homens amarão a si mesmos. Serão gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, incapazes de perdoar, caluniadores, descontrolados, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de religiosidade, mas rejeitando-lhe o poder. Afasta-te também desses. Eu marquei aqui, rejeitando-lhe o poder, porque está querendo dizer assim, eles preferem se auto-empoderar do que deixar com que Deus, o Pai, com que Jesus Cristo opere através do seu poder de misericórdia e amor. Né? E a gente vê isso claramente hoje em dia, quando aqui fala exatamente sobre os últimos dias, haverão tempos difíceis, porque nós vemos hoje, dentro da vida cristã, uma dificuldade muito grande de ser expressa a verdade. A gente vê igrejas prometendo curas, a gente vê igrejas prometendo prosperidade, a gente vê igrejas prometendo que se você tem uma dívida, essa dívida vai ser paga, porque Deus há de dar aquilo que você entregar para Ele, Ele vai te dar de volta. Gente, a dificuldade de você entender isso é que existe um diabo, existem os demônios, e o diabo ele vai operar sobre a prosperidade. Quanto mais você busca as coisas dessa terra, menos você se aproxima de Deus. Mas o que é mais importante aqui é nessa parte que fala com aparência de religiosidade. E por que com aparência de religiosidade? Às vezes você olha para o homem, às vezes você olha para aquele que está lá pregando a palavra, às vezes você olha para o irmão que tem uma aparência de santo, né? Porque eu falo que não existem santos. Nós temos santidade porque Jesus Cristo ele nos santificou. É diferente. Mas essa santificação não nos livra de ser falhos e pecadores. Entenda bem isso. A nossa carne pecaminosa, ela não se tornou santa. Nós não nos tornamos santos porque Jesus morreu e ressuscitou por nós. Nós não nos tornamos santos. Pelo contrário, mesmo depois de morte e ressurreição de Jesus Cristo, o homem se corrompeu, o homem é ímpio, o homem não é amigo de Deus. Então, eu quero deixar aqui para vocês assim, no momento que vivemos, por exemplo, esse momento de pandemia, né? Hoje, dia 6 de março de 2021, aqui em São Paulo, começamos a fase vermelha.
Muitas pessoas estão angustiadas, depressivas, desesperadas, porque não sabem mais o que fazer, porque para-se 2 semanas, volta, para-se mais um pouco, volta por causa da pandemia. Pessoas estão desempregadas, pessoas estão falidas, pessoas estão sem direção. E muitas delas, pelo fato de estar em desespero, elas são levadas a um engano, porque diz a alguns homens que é possível sim ir até lá e ter os problemas financeiros ou amorosos ou familiares tratados de uma hora para outra. Nós sabemos que a vida com Jesus Cristo é uma vida difícil, é uma vida de tribulações e aflições. Mas aí que tem uma coisa muito importante. Aqui fala bem claro, os homens amarão a si mesmos. E esses homens que hoje muitas vezes tendem a levar uma palavra para alguém, não levam uma palavra de conforto, mas levam uma palavra que deixa a pessoa mais agoniada ou esperançosa de uma falsa verdade, de uma falsa esperança que não existe. Nós não podemos depois culpar a Deus por aquilo que não recebemos, porque em nenhum momento, Deus ele exigiu de nós dízimo. Não é assim, tipo, devolva para Deus o que é de Deus. Porque, mais uma vez eu digo, pode falar que eu estou na heresia, pode falar que eu estou errado, mas eu quero perguntar para você. Eu tenho muitas pessoas aí que dizimaram confiantes de que receberiam em troca. Deus não é um Deus de barganha. Os homens, por amar a si próprios, criaram doutrinas humanas. Então, quando se fala que a extrema corrupção dos últimos dias, nós já estamos nesses últimos dias. Estamos vivendo tempos difíceis, onde os homens que estão nessa imagem, aparência de religiosidade, enganam a outros. E pecam por trás dos bastidores como qualquer um. Mas conseguem enganar as pessoas. Então, eles se amam a si mesmos, amam sua família, mas não amam o próximo. Então, eles preferem amar a si próprios, trazendo para si benefícios próprios, sendo tudo isso que nós lemos, todos os adjetivos aqui possíveis, arrogantes, gananciosos, desobedientes, ingratos, desobedientes aos pais, tá? Porque também desobediência tem sido muito distorcida. Desobediência a Deus tem sido muito distorcida. Desobediência por não dizimar e ofertar, isso é uma mentira. Você ser desobediente, não dando dízimo e oferta, você não está sendo desobediente. Você está cumprindo apenas aquilo que Jesus nos deixou. A generosidade, ela existe. De você ajudar as pessoas, de você ajudar, de repente, o ministério onde você está, mas não sendo obrigatório e não existindo 10%. A ganância fez os homens criarem doutrinas de dízimo e oferta. Então, o que eu quero dizer para você é que quando a palavra ela nos vem, porque depois no versículo 6 eu vou ler para vocês, porque entre eles estão os que intrometem pelas casas. Aí depois diz que conquistam mulheres tolas, carregadas de pecados, dominadas por várias paixões. Mas vamos ler aqui, porque entre eles estão os que se intrometem pelas casas. Homens entram na vida familiar, porque acaba entrando na vida familiar das pessoas e causando situações aonde depois nós ouvimos testemunhos de pessoas que hoje não querem nem saber de Deus. Não querem saber de Deus Pai, não querem saber de Jesus Cristo, porque o homem enganou, deu uma falsa esperança, e aí a pessoa não recebeu aquilo que buscou e não culpou só o homem, culpou a Deus. E aí abandona uma vida de oração. Porque a realidade é assim, uma vida com Jesus Cristo, uma vida com Deus o Pai, uma vida com o Espírito Santo, é oração, é busca, dia após dia, um pouco por dia. Hoje você passa uma dor, uma perda, mas amanhã é um outro dia, onde a misericórdia e o amor de Deus o Pai pode trazer algo que vai te tirar a tristeza do dia anterior. É dia após dia. A vida com Jesus é assim. Então, é algo que nós temos que entender que quando o texto diz aqui sobre os últimos dias e tudo isso que eu li, nós estamos neles, nos últimos dias. Mas ainda há tempo para você abrir os seus olhos,
Quando fala na palavra assim, ouçam os que querem ouvir, eu posso dizer para você, leiam os que queiram ler de verdade. Não se deixe levar apenas por aquilo que é pregado. Se você ouve uma palavra e algo te fez entender que de repente não está certo, vai à sua casa, ora, pede para o Espírito Santo discernimento, pega a sua Bíblia, lê atentamente, lê o versículo de cima, o versículo que foi lido, o versículo anterior, porque muitas vezes eles pregam um versículo, mas no versículo anterior e no posterior estão falando aquilo que é o complemento daquela palavra. Só que usou-se um só versículo para dizer que aquilo é a verdade. E as pessoas, muitas delas, por não ter paciência, não ter tempo, ou não querer entender a palavra, assimilam aquilo que está sendo pregado e levam isso para o resto da vida como se fosse a verdade, dizendo assim, nossa, aquele homem é uma bênção. E depois se frustram lá na frente. Então, quero dizer para você que estamos nos últimos dias, mas os últimos dias podem ser melhores se você buscar a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Leia a Bíblia de uma forma diferente. Não é a quantidade de vezes que você lê a Bíblia, é com qualidade da leitura que você vai entender. Porque o Espírito Santo, que continua nos ensinando aquilo que Jesus nos ensinou, está aí com você, está aqui comigo, está com todos nós. Amém? Então essa é a palavra de hoje. Anota aí mais uma vez, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 ao 5. E peça para o Espírito Santo discernimento. Amém? Eu quero agradecer a todos, quero pedir para você assim, se você viu esse vídeo e precisa passar esse vídeo, compartilhar esse vídeo com pessoas que você acredita que precisam entender, compartilha. Não quero inscritos, não quero ser um youtuber, não quero ser um influencer, ou seja lá o nome que seja dado. Eu quero apenas que você e todos que estão ao redor que você acredita precisarem, possam ver a palavra, o evangelho de uma forma verdadeira, de uma forma diferente. Eu não sou o dono da razão. Eu não sou melhor que ninguém. Eu não sou santo. Eu apenas tive a graça de entender no Evangelho de Jesus Cristo aquilo que Jesus realmente quer de nós. E eu espero que eu e minha esposa oramos sempre para que vocês também possam, para que muitos ainda possam entender a verdade do Evangelho. E não viver uma vida de mentiras, uma vida de falsas esperanças, de tristeza, e de culpar a Deus por aquilo que não tem recebido. Porque Deus, gente, Ele não vai dar para você aquilo que você quer. Ele vai dar aquilo que é bom, aquilo que é a sua necessidade. E mais uma vez eu falo, quando eu fiz parte do terreiro, eu vou dizer para você, o diabo é o único que pode te dar. Mas tenha certeza de uma coisa, se você não fizer aquilo que Ele quer, Ele vai tirar de você. Amém? E a verdade é essa, Jesus Cristo, Ele vai fazer aquilo, Deus o Pai, que é a sua necessidade, está na palavra. Ele não vai te dar prosperidade abundante, como a gente vê testemunhos por aí. Amém? Deus abençoe a todos, graça e paz. E ó, terça-feira, novo vídeo, já está tudo preparado, tudo aqui para o vídeo de terça-feira, então fique atento. Amém? Deus abençoe a todos, graça e paz. Um ótimo fim de sábado, um ótimo domingo e a gente se vê terça-feira. Amém? Deus abençoe a todos, graça e paz e valeu!